O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Sábado! E nesta semana discutimos sobre direitos humanos e mulheres organizadas. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu costumo dizer que é muito importante que a gente possa pensar que a construção e a nossa sociedade brasileira, ela é muito construída e constituída a partir de nós, povos tradicionais de terreiro. Por que eu digo isso? Se a gente pensar no samba, e aí eu estou falando aqui essas coisas, para que a gente possa, estou fazendo a minha fala muito no sentido da gente ter repertório, né? Repertório para que a gente possa defender, pautar, né? Agenciar, né? E fazer a agenda e a agência dessa agenda, né? Enquanto povos de terreiro, enquanto mulheres de terreiro. Então, se a gente pensar, né, nos quintais do samba do Rio de Janeiro, esses quintais eram terreiros, e nesses terreiros eram constituídos, e o que eu tenho chamado de fio de aço, que nós que somos de diáspora temos, esse fio de aço ele é muito sedimentado, ele é muito assegurado dentro dos espaços de terreiro, que sempre fossem espaços políticos. E esses espaços políticos de terreiro é onde a tia Seata, por exemplo, fazia os sambas, e lá não acontecia só samba, lá também acontecia a religiosidade, acontecia a cozinha de terreiro produzindo comida para todo mundo, e a preservação desse modo de vida, acontecia as alquimias das folhas, das ervas, os banhos, essas cosmos-sensações aconteciam dentro desse espaço, que é sagrado, que é ancestral e que é político, né? E que é matrigerencial e matrilinear. O que é isso? São mulheres negras, mulheres que têm posição de poder nesses espaços, que fazem a gestão desses espaços. E o fio que eu trago, né, que na minha candidatura, quando eu falei que era uma fortaleza, que foi o reconhecimento dessa fortaleza, foi a bênção que a minha orixá, minha mãe de santo me deu, a minha líder religiosa, a minha liderança me deu, quando eu decidi entrar para a política, que fez com que, foi a mão dela na minha cabeça, foi todos os elementos, tudo que preenche o fato de eu ser, tudo que me preenche enquanto uma mulher de terreiro, que assegura que eu esteja aqui, uma mulher de Oxum, que eu esteja aqui com o meu ofó, com a minha palavra, podendo ter organização do meu pensamento e dizer, né, e conseguir expressar e falar, inclusive defender políticas para povos de terreiro. Defender que haja orçamento público para povos de terreiro, orçamento público para enfrentamento da violência contra povos de terreiro. Então, ser uma mulher de terreiro na política é
ter como referência quem veio antes e que sempre fez política. Pode não ter sido feita política partidária, mas fez política. Então a gente tem aí um grande repertório de muitas mulheres que sempre fizeram política e que a gente inclusive precisa estar nos espaços políticos para poder reverenciá-las e dar visibilidade para elas, para que elas apareçam nos livros, né, no cumprimento da Lei 10.639, como parte constituintes, né, da formação da sociedade brasileira. Nós temos uma situação política complexa, porque temos o tema, né, da Frente Ampla, uma composição para além dos setores, né, da esquerda, do campo progressista no governo, e que, né, isso gera inúmeras contradições, né, e disputa ali do programa que vai ser implementado pelo governo, né, enfim, então há uma complexidade nas respostas econômicas, né, do governo, enfim, a relação disso com a população, a base social, né, petista, enfim, para além do petismo também, mas que votou, né, enfim, nesse programa popular. E há também uma avaliação que o campo da esquerda tem tido pouca capacidade de mobilização e de iniciativa política para, enfim, né, enfrentar esses desafios, tanto, né, de empurrar o governo a um programa, né, mais popular que atenda, né, as demandas, né, enfim, do povo, e aprove, né, e coloque em prática esse programa que foi eleito nas urnas, mas também do ponto de vista da mobilização, enfim, né, social. E aí, para ir entrando mais propriamente nesse tema, né, das mulheres, enfim, a tarefa das mulheres, das feministas, esse cenário, né, de estagnação, de pouca capacidade nossa de mobilização, enfim, de enfrentamento, né, de diálogo mesmo com uma sociedade, de disputa ideológica e política na sociedade, a gente enxerga que esses elementos, né, das contradições das mulheres, enfim, da pauta das mulheres, eles têm uma capacidade de mobilização, né? Então, a última mobilização maior que a esquerda conseguiu organizar, fazer, né, enfim, abrir um processo de diálogo e de mobilização na sociedade foi justamente com a pauta das mulheres, né, com o PL do estupro, né, a gente fez uma série de ações, inclusive unitárias, e impor uma derrota, né, aos nossos inimigos. Então, a pauta que demonstra muito potencial de organização, de luta, né, de resistência aí para a luta política, para o enfrentamento, né, enfim. Então, tem todo esse contexto, mas para dizer que, enfim, né, que a crise do capitalismo, que esses elementos mais gerais tem a ver com a vida das mulheres, né, assim. Então, e eu queria levantar dois elementos, né, assim, que esse contexto, né, de um estágio próprio de desenvolvimento do capitalismo nos leva, né, a essa resposta fascistizante, né, o avanço da extrema-direita e do neofascismo, coloca dois tipos de contradição, digamos, para a vida das mulheres. O primeiro está no campo ideológico, né? Então, a ideologia, né, as ideias que são fortemente disseminadas na sociedade hoje, né, reforça esse lugar das mulheres do papel, né, privado, digamos, né, do papel das mulheres mães, esposas, né, cuidadoras, que limita, né, a nossa autonomia, a nossa liberdade, né, na sociedade, enfim, esses que foram avanços importantes do movimento feminista nas últimas décadas, né, assim, de luta. Então, isso é também para nos esse processo, né, de diminuir qual é o papel, o nosso, né, papel na sociedade, né, nos tirar também dos espaços da política, que esse não seja, né, um lugar, um espaço para as mulheres,
para que também se naturalize, né, a partir disso, uma intensificação, né, da violência de gênero, né, o aumento da repressão, da normalização do abuso, né, enfim, e da própria desigualdade, né, enfim, eu acho que nesse contexto também de olhar as estruturas, né, olhar a conjuntura, é um exercício importante para as feministas, porque há movimentos coordenados, né, na internet, enfim, dos homens, enfim, né, do Red Pill também, que surge para difundir, inclusive, essas visões racistas, antifeministas, extremamente conservadoras. Então, para retroceder, né, desse pensamento, né, de que as mulheres também precisam e devem lutar por um outro espaço que não seja só esse do campo privado, né, que a gente pode também ser mãe, né, enfim, ter esse espaço, mas também nos limita a isso para que a gente aceite, né, uma condição de subordinação, né, e de exploração, que eu acho que entra nesse segundo campo, que é o campo econômico, né, que, enfim, o capitalismo em si, ele já, né, constrói uma sociedade desigual, mas, né, o neofascismo, o desenvolvimento do neofascismo é para aprofundar essas desigualdades econômicas. Não dá para a gente falar sobre a ascensão da mulher na política, da resistência da democracia, se a gente não souber a nossa história, o lugar que a gente ocupa nesse espaço. E aí, eu sempre questiono, assim, por que as mulheres não estão na política? Por que só em 2016, que foi criado o banheiro das senadoras, por exemplo, que é uma clássica que todo mundo fala. E aí, eu compreendo que esse direito nos foi negado durante muito tempo. Ele sempre foi nosso, esse espaço é nosso, a gente pode ocupá-lo e estamos ocupando com diversas lideranças femininas jovens em todo o Brasil. Mas durante muito tempo ele nos foi negado. Foi compreendido durante muito tempo que a mulher estava dentro da esfera privada. E o que é isso? Existia a esfera pública, que o Estado ele poderia intervir, e a mulher ficaria restrita à esfera privada. Por exemplo, briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois é, isso foi uma falácia muito grande que foi colocada que o Estado não poderia intervir nas relações dos direitos femininos. E durante muito tempo, com muita luta das mulheres, nós conseguimos furar essa bolha e tipificar a violência contra a mulher como algo que o Estado precisa resolver e é, sim, uma responsabilidade estatal combater a violência. E aí, a gente precisa sempre trazer alguns dados e alguns números. Nós temos 51,5% das mulheres no Brasil e 52,65% são votantes. E aí a gente vê a discrepância, quantas mulheres votantes e poucas que são votadas, né? A mulher na política institucional é algo recente, mas a mulher na política sempre existiu, porque tudo que a gente faz e tudo que a gente deixa de fazer envolve a política. Se a gente usa uma calça, foi porque teve gente que lutou para a gente usar calça. Se a gente usa o cabelo cacheado, o cabelo liso, faz aproximadamente que a primeira mulher pôde votar. E aí foi por causa das mulheres que fizeram essa resistência lutando por uma democracia. O Código Eleitoral em 32 o voto feminino foi previsto, mas ainda não era direito. E por que não era direito? Porque dependia da autorização do marido para a gente ter direito ao voto. E aí, depois de 12 anos apenas, que veio a obrigatoriedade do voto, que foi estendida às mulheres. E ao longo desse tempo, as mulheres, elas infelizmente ocupam índice de desemprego, de pobreza, de mortes violentas e pouca representação política. Porque durante muito tempo não foi pensado que a gente poderia ocupar esse espaço. Nos foi negado esse direito, que a gente não era considerada ser político. A gente está conquistando isso agora. Isso em vários aspectos. Eu posso dar o exemplo da Câmara Municipal aqui de Maceió. Aqui, a gente instituiu a licença maternidade em 2022, por exemplo. Até 2022 não tinha licença maternidade. A mulher vereadora teria que dar entrada com auxílio do isso e o suplente iria assumir. Um direito que já foi conquistado há tanto tempo, para nós vereadoras não teríamos. E a gente conseguiu conquistar esse direito, porque não foi pensado que nós ocupássemos esse espaço. E a gente, continuando com esses dados, a gente tem que avaliar que o desemprego afeta mais as mulheres e tem a dupla, tripla jornada de trabalho, que a gente tem que falar da política de cuidado. E aí, se a gente pensar nisso, para ocupar um espaço na política institucional,
a gente tem que falar sobre o cuidado da casa, o cuidado, às vezes, do marido ou de um ente querido, cuidar dos filhos, que muitas vezes é colocado como uma obrigatoriedade apenas da mulher. E aí, para a gente pensar na política, é como se a gente não tivesse espaço, não tivesse tempo. E aí, as mulheres recebem 20% a menos que os homens para exercer as mesmas funções. A gente tem ainda essa desigualdade salarial gritante no Brasil. A gente teve uma campanha da ministra Cida, conjuntamente com o governo Lula, da Lei de Igualdade Salarial, que infelizmente ainda teve votos contrários. E apesar de receber menos, 58% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Destes, 56% são liderados por mulheres negras. A gente precisa fazer a interseccionalidade quando a gente fala de mulheres. Nós somos uma mulheridade, múltiplas e diversas. Então, o que me afeta quanto mulher branca não afeta ou afeta muito mais a mulher negra. A gente tem que fazer os recortes socioeconômicos da produção das políticas públicas quando a gente assim o faz. E essa conquista da igualdade salarial pelo governo Lula precisa ser fiscalizada, porque ainda tem muita gente que é contrária à igualdade entre homens e mulheres. E aí a gente precisa falar da economia do cuidado. Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de mulheres, a gente precisa cuidar de quem cuida. É um assunto muito importante que as mulheres gastam cerca de 22 horas a mais em atividades domésticas e em cuidados, enquanto os homens gastam, em média, 11 horas em cuidados e atividades, de acordo com o PNAD 2022. E sem as políticas públicas, nós normalizaremos essas triplas jornadas de trabalho. E se a gente não tiver na política institucional, é muito mais difícil ainda a gente reconhecer isso como um trabalho. Porque culturalmente nos foi ensinado dessa forma, que deveríamos estar nesse espaço. O espaço da mulher seria o privado e do homem o público. E a gente quebra a gente fura essa bolha, desculpe, quando a gente faz essa alteração e a gente entra na política institucional. E a violência retira oportunidades. Não falo apenas da violência física. A gente está falando da violência política, da violência institucional, da violência patrimonial e diversos outros tipos de violência que as mulheres sofrem e que é normalizada. Infelizmente, no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência. E 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio de março de 2015 até 2023, mortas apenas por sermos mulheres. E aí, como produzir essas políticas públicas para as mulheres se quem legisla nesse país majoritariamente são os homens? A gente teve um exemplo muito claro sobre isso quando a gente viu a questão da pobreza menstrual. E a gente viu no ex-governo como foi difícil a gente mostrar e sensibilizar os homens da necessidade de combater a pobreza menstrual e a gente falar sobre dignidade menstrual. Isso é um dos poucos recortes que a gente consegue exemplificar aqui rapidamente, que sim, é uma necessidade que as mulheres estejam na política, porque muitas vezes só a gente sabe o que é que acontece, só a gente sabe o que a gente passa. Por meio da DPF 347, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a existência de um contexto massivo e permanente de violações de direitos fundamentais e humanos de pessoas privadas de liberdade. E a partir desse processo de reconhecimento e com destaque em alguns aspectos específicos da privação de liberdade, como a superlotação das unidades prisionais, o encarceramento massivo de pessoas, a má qualidade das vagas, o déficit de fornecimento de bens e serviços. Estamos falando aqui de políticas transversais, políticas de trabalho, de assistência de saúde, de educação, acesso material à alimentação, à água e outros serviços, a entrada de pessoas na privação de liberdade sem antecedentes criminais por delitos de baixa gravidade, a permanência por tempo superior à condenação ou em regime mais gravoso. Todos esses aspectos foram destacados pelo Supremo Tribunal Federal para apontar a necessidade e a urgência de que o Estado brasileiro, a União, num esforço coletivo, com um braço potente e importante de participação social, construísse de modo conjunto poder executivo, poder judiciário, estratégias de enfrentamento a esse estado de coisas inconstitucional das prisões no país. Esse processo ele teve início em 2015, a partir do protocolo da ação feita pelo PSOL, à época, e impulsionou as primeiras decisões cautelares
dentre elas aqui o destaque para o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. Em outubro de 2023, a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal reconhecendo esse estado de coisas, e em 2024, o indicativo do início dos trabalhos no sentido de elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional. O Supremo Tribunal, além de indicar a urgência e a decisão de elaboração desse plano nacional, ele também estabelece algumas competências importantes. Ele atribui ao Poder Executivo, em parceria com o Poder Judiciário, o processo de elaboração do Plano Nacional, indicando a coordenação desse processo ao Conselho Nacional de Justiça, representado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização, e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que organizou internamente a criação, por meio de portaria, de um grupo de trabalho que assumiu a coordenação de todo o processo de elaboração do Plano Nacional no âmbito do Executivo Federal. Além do indicativo de quem coordenaria o processo de elaboração, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele indica também a urgência e a necessidade de pensar um processo robusto, não só de execução, mas também de monitoramento do processo de execução, indicando aí ao Conselho Nacional de Justiça essa responsabilidade por impulsionar e por fazer essa frente de interlocução com o STF ao longo dos anos de execução. Foram estabelecidos alguns prazos também no bojo da decisão, como prazo de 6 meses, para que, no âmbito da União, o Plano Nacional fosse elaborado, com um recorte temporal de 3 anos para sua execução, e, a partir da homologação desse Plano Nacional, o início, o start da elaboração dos planos estaduais que precisam serem construídos a partir de uma simetria, a partir de um espelhamento do Plano Nacional. Então, os estados, a partir da homologação do Plano Nacional, têm também o prazo de 6 meses para startar a elaboração dos seus planos locais e o mesmo recorte de 3 anos para a implementação das ações com o objetivo de enfrentamento, superação e não repetição desse estado de coisas inconstitucional. Nesse sentido, um grande desafio foi imposto, né? Construir um plano relevante, consistente, com ações estruturantes que pudessem impactar de modo significativo, eficiente, no contexto penitenciário nacional. Ele demandou um nível de organização importante e demandou também a congregação de esforços, de uma construção a muitas mãos, do que se tem hoje como produto na formatação do Plano Nacional. Fique com TV Elas por Elas Formação. Semana que vem tem mais.